Acho que é a hora do São Paulino colocar aí a mão na consciência, descer do salto, descer do pedestal, descer aí dessa posição de olhar os outros de cima para baixo e começar a reconstruir as bases do nosso clube, da nossa torcida e cobrar daqueles que estão aí em posições de destaque, né? Porque é super legal ser presidente do São Paulo, né? Pô, dá um baita de um status, né? Prestígio, o cara ganha ainda para isso, né? Recebe salário. Então, essas pessoas têm todas que serem cobradas, né? Alexander Vieira, por que a vitória de um rival machucou tanto? Por que essa vitória do Palmeiras, que não é um título, a vitória do Corinthians na Libertadores e depois no Mundial foi um golpe, né? Porque o Corinthians não tinha passaporte, né? Era grande, essas coisas sustentam os debates, né? E agora essa é uma vitória do Palmeiras nesse período aqui, um período onde o São Paulo passou muito tempo desde aquela vitória do Corinthians. O São Paulo mudou muito. O São Paulo é mais fraco do que era quando o Corinthians foi campeão da Libertadores e campeão mundial. Mas agora vem o Palmeiras e ganha uma semifinal desse jeito, vai para a final. E por que machuca tanto o torcedor São Paulino? Boa noite, amigos. A vitória do Palmeiras machuca o torcedor de São Paulo porque a última coisa com que ele se orgulha, que é o seu passado, está ficando para trás. Porque até a música, né, que todo mundo conhece das arquibancadas, sou hexa-brasileiro. Tem gente que já passou de 10, Flamengo já passou, Corinthians já Com passou. fax, mas tudo bem. Até o Santos também já passou. A gente tem os asteriscos e tudo. Não aluga o estádio, mais 4 jogos aí na Vila Belmiro. Se você falar Tri-Libertadores, vai ter gente já com 4 a partir do dia 29 de novembro. Então essa vitória ela machucou para o São Paulino porque ele está vendo que a administração, dinheiro não tem. A administração que era para corrigir essa situação e futuramente ser sustentável, não vê uma expectativa disso acontecer. Então o torcedor, ele tem, cara, tudo bem, mas eu tenho o meu passado aqui, eu tenho isso aqui, ó, que eu boto na mesa e eu consigo debater com esses caras que estão ganhando tudo hoje. Talvez daqui a pouco não vai conseguir. O máximo que o único argumento talvez serão os 3 mundiais, porque hoje talvez ficará impossível aí no futuro não muito distante de alguém igualar. Então acho que foi um ar de desespero, Maurício, porque eu acho, tá, que o torcedor de São Paulo ele já entendeu desde 2024. Eu acho que o torcedor de São Paulo ele topa um ano, 2, 3, 5 anos com austeridade financeira, ele topa vender jogadores, ele ama tanto o clube, o São Paulo ele ama tanto essa instituição, que ele topa. Não vai acontecer como em outros casos, que presidentes, que diretores, que técnicos foram pressionados. Não. Esse ano, a torcida topou esse projeto de austeridade financeira. O problema é que foi feito de uma maneira totalmente estapafúrdia, liquidando a sua base, sem transparência, com diversas decisões equivocadas, que no fim do ano, tudo bem, vai dar o superávit lá, é bem provável que dê, só que de uma maneira totalmente dolorida para o seu torcedor, porque a maior safra de Cotia foi embora, contratações questionáveis. Então eu acho que se o São Paulo tivesse o ano que está tendo hoje, em termos de resultados esportivos, só que ainda com o William Gomes ali, teria vendido um ou outro a um preço menor do que o mercado, mas um preço até não tão barato como foram esses jogadores. Se você tivesse feito a linha correta, seguido ali o futebol, era um valor, você conseguiu ir por esse valor. Se ele tivesse visto a gestão, a mão da gestão de fato, falando, poxa, beleza, os caras estão lá, daqui a pouco é a gente, daqui a pouco a gente volta. Daqui a 5 anos a gente vai engolir seco, daqui a pouco a gente volta. Só que o problema é que a gente não está vendo essa gestão. A gente não está vendo esse trabalho de fato acontecendo de uma maneira transparente, concreta e respeitando inclusive as origens do clube e os principais ativos. Então acho que essa vitória do Palmeiras e a ida do Flamengo também para a final, ela é desesperadora porque o São Paulino está vendo que daqui a pouco ele não vai ter mais o que se apegar.
Daqui a pouco vai ser 3 mundiais, o cara vai estar falando lá, mas eu ganhei de você de goleada, eu eliminei você, eu tô sendo campeão, não sei o quê, todo ano eu tô comemorando o título, aí você vai estar lá na mesa de vai falar, tá, 3 mundiais. E não vai ter mais o que falar. Então, acho que essa vitória do Palmeiras, acho que foi desesperador pro torcedor de São Paulo, porque ele tá vendo que tudo o que ele viu na sua história, tudo que ele viu, que ele cresceu, tudo que ele viu, tá ficando nem mais com os pais, tá ficando com os avós, com os bisavós, e tá ficando cada vez mais para trás, a perspectiva do futuro é cada vez mais nebulosa. Eu vou dizer uma coisa, do ponto de vista do patrimônio, da representatividade do que é o São Paulo, não há nenhum motivo para a gente deixar de acreditar que isso seja uma fase e que o clube possa se recuperar. Porque o clube tem patrimônio, o clube tem uma base de torcida que é do tamanho como é a do Palmeiras, né? Tem uma dívida que, se você compara com a receita arrecadada, com uma boa gestão é administrável, e tem o que é mais importante, a altura do Palmeiras é a sua estrutura de base, de formação de talentos, formação de produtos, né, de joias. Cotia continua sendo um brinco, o São Paulo continua revelando. Só que o Palmeiras consegue manter o Alan. Né? Vai conseguir manter mais um tempo e vai vender esse moleque por uma baita grana. O Alan é melhor do que o Ferreirão, por exemplo, né? O Alan está jogando um time azeitado, mas o Ferreirão é um jogador que é tão bom quanto o Alan. Né? E nós temos outros aí que acabaram saindo, só que o São Paulo não pôde aproveitá-los. Então, em termos de formação, o patamar é o mesmo. Em termos de base de clientes, que é a quantidade de torcedores que tem, também é o mesmo. Só que o São Paulo tem um momento de uma dívida desgraçada. Quando o Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão, isso aconteceu 2 vezes, foram que em 2002, né? Foi 2003? Quando que foi isso? Acho que 2003, se não me engano. O São Paulo viveria, o Palmeirense estava no buraco e o São Paulo viveria ali um período mais vitorioso de sua história, com uma Libertadores, um Mundial e 3 brasileiros seguidos, coisa que ninguém conseguiu atingir até hoje nos pontos corridos, né? Quando o São Paulo, quando o Corinthians já foi rebaixado também, eu sou ruim de data, tal, mas o desespero, eu me lembro do desespero de corintianos na redação da Placar quando o Corinthians foi rebaixado e o São Paulo conquistando o Hexa e tal, era aquele desespero de terra arrasada, a sensação que... E assim, uma sensação pior, porque o time é rebaixado, né? Então é você tocar o fundo do poço de uma maneira como o São Paulino ainda não sentiu. Então, não há por que não acreditar que isso que isso também pode ser revertido, porque a história dos clubes também ela é repleta de ciclos, né? Mas nós tivemos, no caso do Palmeiras e no caso do Flamengo também, o Flamengo ficou alijado de disputar campeonatos a sério, né? Campeonatos brasileiros por muito tempo. Aquele campeonato de 2009 foi aquela exceção. E ainda deram uma garfada no tricolor ali, suspendendo o Borges e o Dagoberto, né? Mas eles tiveram viradas de gestão. O Palmeiras teve também um benemérito, né? Um mecenas. Não é que o que aconteceu com o Palmeiras foi alguém que emprestou recursos e muito dinheiro, não é? Não estamos falando aqui de fazer uma vaquinha. O cara é um dos acionistas, enfim, uma das pessoas mais ricas do Brasil, né? O Paulo Nobre. O cara emprestou dinheiro para o clube a juros de pai, ou seja, praticamente sem juros de mercado, e aí conseguiu com que o clube sanasse finalmente suas dívidas, né? Então, se a gente tivesse essa figura aqui, tudo seria mais fácil, né? O Flamengo... Então, mas houve a boa administração em cima de um acontecimento incrível. Claro, evidente. A partir dali tem uma boa gestão. O São Paulo não demonstrou que tem uma boa gestão. Não. Né? Isso, então, tem o FDIC, tem um fundo, tal, tem aumento de receita, tem venda de jogadores, mas essa diretoria ainda não demonstrou, e pelo contrário, né? Deu motivos para desconfiar de que o São Paulo possa perder uma oportunidade de um plano de readequação financeira. Mas o que eu quero dizer aqui como uma mensagem minimamente de esperança
é que os dois principais clubes do Brasil hoje já enfrentaram momentos terríveis também, sendo que o Palmeiras enfrentou 2 rebaixamentos. E o São Paulo, em termos de sua existência, dos seus ativos, ele não deve a nenhum clube brasileiro. O Flamengo tem mais torcida, sempre vai ter um pouquinho a mais ali e tal, né? Mas o São Paulo não tem por que não acreditar que ele tenha um patrimônio o suficiente para se recuperar, para voltar a ser grande. Porque hoje, realmente, você bota nas prateleiras, o São Paulo não está lá na principal prateleira. E talvez essa porrada tomada por uma classificação de um rival à final, veja, não foi nem em cima, não é que o São Paulo perdeu. O São Paulo já foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras recentemente. Só que o baque de ontem, jogando com a LDU, que eliminou o São Paulo, a diferença... Então você fala, se o São Paulo perdeu para a LDU perdeu desse jeito para o Palmeiras, como é que seria, né? Nós teríamos só a camisa, cara, é um clássico e tal. Mas acho que a gente teve a real dimensão da diferença que tem os dois clubes hoje. E que estamos num patamar bastante inferior a um rival de muro do centro de treinamento. Eu acho que isso explica. Você, na verdade, todo São Paulino gostaria de ter sentido o que o palmeirense sentiu ontem. De ter acreditado que o time poderia virar e virar desse jeito. E o São Paulino se enxerga muito distante de um sentimento como esse, que ele já sentiu, mas que não sente mais. Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo muda completamente seu perfil de contratação e nós já temos um novo jogador que acabou de assinar com o São Paulo que eu vou contar aqui pra vocês. Temos também atualizações em relação à continuidade do Crespo, tudo isso e muito mais. Vocês acompanham nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola. Para esse jogo da 31ª rodada, Hernan Crespo tem dúvidas na lateral direita. Mike está fora, já que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mailton, que assustou no treino de quinta com dores no tornozelo, segue como opção. Agora a grande expectativa é pelo retorno de Cédric Soares. O lateral está em transição depois da fratura no dedo do pé, participou do aquecimento com bola no último treino e o São Paulo aguarda ainda mais uma atividade para avaliar um possível retorno do jogador, pelo menos entre os relacionados para esta partida. Agora, uma baixa certa para esse jogo, além do Mike, é de Luciano, que também está suspenso por cartão. Mas tem uma boa notícia na zaga. Rafael Tolói, que não entra em campo desde o fim de setembro, se recuperou da lesão na coxa, treinou normalmente durante a semana e deve ser a novidade para esse jogo contra o Vasco. É uma disputa acirrada aí, né? Tenho certeza que vai ser assim até o final do campeonato. É um adversário direto, né? Mas a gente tem que pensar jogo a jogo, pensar primeiro em fazer um bom jogo lá contra o Vasco, né? Lutar bastante para conseguir os 3 pontos, que vai ser o nosso objetivo, né? Pensar jogar a jogo e no final da temporada ver se a gente consegue o nosso objetivo aí de classificar para a Libertadores. O São Paulo acaba de assinar com mais uma da joia, João Vitor, lateral direito, 16 anos, que daqui a pouco pode ser um baita de um reforço para o Hernan Crespo. João Vitor, lateral direito de 16 anos, já assinou, acabou de assinar seu contrato profissional com o São Paulo. Tem aquela multa que dificilmente cumpre, né? Mas é uma multa de resguardo. São 60 milhões de euros. É aquela multa que o São Paulo coloca de segurança para não perder o jogador, né? E o João Vitor, assim como o Mike, pode amanhã ou depois já começar a jogar, a meramente ter oportunidades com o Hernan Crespo, que em um cenário otimista, galera, nós podemos entender que o Crespo agora queira dar um jeito no São Paulo junto com a diretoria. A diretoria nós estamos completamente descrentes, né, do que eles falam e do que eles fazem e do que eles falam. Só que melhora, né? Nós estamos vindo de... O Lucas deu certo. O Lucas veio e ganhamos em 2023. O Lucas, ele é um excelente jogador. Ele é um craque. Para mim, ele é o melhor do time de São Paulo. Só que me dói muito dizer que Rames Rodrigues não deu certo e o Oscar até agora não deu certo e tem tudo, infelizmente, para não dar certo no São Paulo. O Oscar.
Então o São Paulo, nesse momento, junto com o Crespo, aparentemente vai segurar as rédeas, vai trabalhar, quando for contratar, irá contratar jogadores jovens e irá utilizar muitos jogadores da base, como o Crespo já faz, já toma atitude no São Paulo. Então agora tá aí, João Vitor, lateral direito, assina. Amanhã ou depois já podemos ver no time profissional do São Paulo. Acabou de assinar seu primeiro contrato profissional com o São Paulo, em um cenário em que está muito mais fácil, muito mais favorável a esses jogadores completarem o elenco do time principal. Vocês estão gostando disso ou não? Vocês acham que o São Paulo está indo para um caminho certo ou errado, para um norte certo ou errado, em que assume que muito provavelmente não vai contratar mais jogadores do perfil do Rames, do Oscar, jogadores não tão jovens, que são caros, têm salário alto e uma grande chance de se lesionar? Vocês gostam ou não gostam? E dito isso, surge um jogador, né, que o São Paulo poderia ir muito bem atrás, que é o Matheus Friso. É um meia atacante, pode jogar também ali caindo para a ponta esquerda. Ele é do Tombense, né? Mas ele tá jogando pelo Novo Horizontino, destaque da Série B, tem 27 anos. Não é tão jovem, mas não é tão velho. Esse Matheus Friso, ele tem ganhado destaque, ele tem 5 gols e uma assistência. Tá lá jogando no Novo Horizontino e tem sido destaque na Série B. Agora, o São Paulo, nesse novo cenário, nesse novo módulo de fazer aparentemente coisas mais interessantes, e acho que o que mais importa para nós, saudável financeiramente falando, tem que ir atrás de jogadores assim da Série B, né? Jogadores não tão velhos, jogadores mais jovens, como a diretoria traça o novo perfil de contratação para 2026, e que possam chegar jogando. É aquela velha coisa, né? Aquela velha política, aquela velha fala do bom e barato. Agora o São Paulo vai precisar disso. Além de compor seu time principal com jogadores da base, que o Crespo ele já faz isso, a ideia de contratação é jogadores mais baratos em final de contrato, jogadores baratos e não tão velhos. Então o São Paulo, para trazer jogador barato e jovem, vai ter que garimpar demais, o scout aí vai ter que fazer toda a diferença na contratação dos jogadores. Para mim, esse Matheus Friso seria um nome interessante, porque ele é tipo o Mailton. Claro que a posição não tem nada a ver, mas é um jogador pronto, é um jogador que tá jogando, é um cara que vem, né? É um cara que tá em atividade. Esse Matheus Friso, para mim, seria uma ótima opção do São Paulo nesse momento, porque é muito barato, da Série B, é do Tombense, contrato se encerrando com o Novo Horizontino, meio atacante, pode cair pode jogar nas alas, né? Pode cair um pouco pra ponta, seja ponta esquerda, ponta direita, e ele é tipo um Mailton. Claro que nada a ver a posição, né? Esse é um meio atacante, posição que o São Paulo sempre precisa, mas o Mailton, ele é um cara que chegou, na lateral direita, ele é um cara que chegou pronto. Esse Matheus Friso, jogadores assim da Série B, estão num bom ritmo, estão jogando e podem ser um reforço muito importante pro time, muito bom pro time, nessa ideia do bom e barato. Mas é isso ou não é, galera? Vocês concordam, não concordam? Vão deixando nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso aí. Quem quiser deixar nos comentários, é claro. Então, pra mim, foi o São Paulo. E o São Paulo, você fala, tá, mas o Palmeiras é muito melhor. É mesmo. Quando o São Paulo joga com o Palmeiras, tem uma diferença tão grande? Ou será que olha pra mim, olha no meu olho, que isso aqui é muito importante. Ou será que o Palmeiras é muito melhor que o São Paulo? Porque quando o São Paulo joga com o Palmeiras, é de igual para igual. Será que o São Paulo não tem uma motivação extra para pegar o Palmeiras? Deve ter, não deve? Porque o São Paulo é ridículo contra o nosso Atlético Nacional, é ridículo com o Atlético Paranaense, é ridículo contra o Ceará, é ridículo contra a LDU. Aí pega o Palmeiras, é um timaço do São Paulo, que faz gol, que joga, que... E aí? Então o que falta? Para mim não é a diretoria aqui só. É também os jogadores e o técnico. Falta ser mais homem, falta mais coragem pra querer, falta vontade, falta vergonha da filha da mãe da cara. A vergonha da cara faria o São Paulo classificar contra a LDU e o Atlético Paranaense. Era só ter jogado com vergonha na cara, como jogaram contra o Fortaleza, como jogaram contra o Internacional, como jogaram contra o Cruzeiro, jogaram com vergonha na cara.
Quando pegam Palmeiras e Corinthians, tem vergonha na cara. Por que não jogaram com vergonha na cara? Então é um bando de chinelinhos, sim. Jogadores de muita qualidade que jogam quando querem. E contra a LDU, uma amarelada histórica. E essa vitória do Palmeiras contra a LDU escancara a amarelada histórica que o São Paulo deu e eu não aceito mais. Então você me fala assim, Juba, o time do São Paulo é um lixo. Discordo, faltou o Crespo ali, pegar esses caras pelo pescoço, tirar um monte no meio do jogo, tirar 5 no intervalo, no próximo jogo deixar os caras no banco e falar, vocês não vão jogar mais. Tinha que ter tido um chacoalhão, o técnico vir na imprensa e falar, não, tá tudo bem, extrair o máximo que deu dos caras, deu uma ova. Por que jogam uma bola linda contra Cruzeiro e Palmeiras e contra LDU e Atlético Paranaense é aquele vexame nojento? Por que nós tomamos 2x0 do Ceará em casa, enquanto o Palmeiras fizemos 2x0 rapidinho e fomos garfados pelo Abate Abel lá pra poder perder pro Palmeiras? Sabe? Não tem lógica, é falta de vergonha na cara. Claro que a diretoria contribui com essa falta de vergonha, atrasando os salários, não cobrando devidamente. Uma diretoria que não tem moral pra cobrar o time. É claro, então, que uma diretoria dessa não cobre. Então os jogadores jogam quando querem. Não é que tem muito vagabundo no time de São Paulo. É que o ar que respira ali e fala, hoje não vai dar, tudo bem. Tô pensando em comer um japa depois do jantar, no jantar. Tô pensando em comer uma carninha no restaurante e tal depois do jogo. Os caras não estão preocupados com o jogo. O jogo acaba, perde 2x0 pro Ceará em casa. Parte da torcida já não viu o jogo, porque a diretoria afastou o torcedor. A outra parte somos nós aqui, não dorme à noite, desesperado com o dia de amanhã, se vai ter São Paulo ou não pra torcer. E os jogadores, vocês acham que sofrem igual a gente? Quando perde pro Ceará por 2x0 em casa? Para com isso aí, cara. Então falta vergonha na cara. Essa vitória do Palmeiras, obrigado, eu odiei a vitória do Palmeiras, odiei, do fundo da minha alma, mas obrigado Palmeiras, obrigado por escancarar o quanto o São Paulo pode fazer mais e foi ridículo, foi covarde, foi um vexame contra esse time da LDU aí. Um time amador, não é nem profissional praticamente, que usa a altitude lá do seu país para poder jogar e fazer o resultado lá. Não tem técnico, né? Todo respeito a Thiago Nunes, é um técnico horroroso aqui do Brasil. Então não tem técnico, não tem jogadores e aí joga na altitude, ganha de todo mundo. Chega aqui, é um time horroroso. Toma 4 do Palmeiras, podia tomar mais. E nós estamos eliminados pra esses caras, tá tudo bem nada. Então assim, não aceito, cara, tem que jogar muito mais. E aí pra jogar muito mais, hoje não tem Luciano, né? O Estrelão aí, o Estrelão tomou cartão. E tá fora, fez gol contra o Palmeiras, fez gol aí contra o Bahia e tá fora o Estrela porque não dá pra contar com ele normalmente, né? Você começa a contar com ele como atacante, ele vira meia. Você começa a contar com ele fazendo gol, ele perde os gols da Libertadores. Você começa a contar com ele fazendo gol no Clássico, gol contra o Bahia pra ir pra Libertadores, ele toma o 3º cartão e vai suspenso. É sempre uma coisinha. Pergunta-se muito se o Luciano é ídolo no São Paulo, é ídolo. O Luciano é ídolo, gente, quando muito, exagerando, é um bom jogador. Mas faz muito gol. Igual o Nestor dava muita assistência. Igual o Reinaldo dava muita assistência. Igual o Caio Paulista foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo fazendo gol no Palmeiras. Sabe, você tá lá. É obrigação sua fazer. Quem faz mais gol no São Paulo? Quem joga mais tempo. Você fica 5 anos jogando no São Paulo, é claro que você vai fazer gol. Rigoni, 5 anos fez gol. Você teria feito gols. Pablo Felipe, procura os números do